Imagine isso. A Terra tem 4,5 bilhões de anos hoje. Os primeiros humanos começaram a existir há 7 milhões de anos. Humanos modernos? Há 300 mil anos. Agora, faça as contas. Quem ocupava o planeta Terra antes que os humanos surgissem? Estava vazio. Talvez nós concordássemos com isso, exceto que a hipótese siluriana entrou em cena. Em 2018, 2 cientistas se uniram para fazer o mundo questionar tudo o que sabiam sobre a história da Terra. Com uma proposta de deixar qualquer um boquiaberto, eles ousaram fazer a grande pergunta: existiu uma civilização antiga antes de nós? E se a Terra não fosse lar de uma, mas de várias civilizações avançadas? E se houvessem outras? E se todos os vestígios tivessem sido apagados? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos. Durante séculos pensamos em nós mesmos como únicos, o auge da evolução. Embora essa crença pareça ter fundamento, a hipótese siluriana sugere o contrário. Proposta pela primeira vez em 2018 pelos cientistas Adam Frank e Gavin A. Schmidt, essa ideia foi publicada em um artigo intitulado A Hipótese Siluriana. Seria possível detectar uma civilização industrial no registro geológico. O artigo sugere que não apenas uma raça avançada existiu antes de nós, mas que processos geológicos devem ter apagado todas as evidências de sua existência. O que começou como uma simples ideia sobre civilizações anteriores, rapidamente se transformou em preocupantes perguntas sobre seus vestígios. Pense nisso. Imagine que toda a humanidade desaparece hoje. Quanto tempo levaria para todas as evidências de nossa existência seguirem o mesmo caminho? Os cientistas calculam que seriam necessários apenas alguns milhares de anos. Nossos imponentes arranha-céus desabariam. Plásticos se degradariam. Até nossos resíduos radioativos desapareceriam. Se todos os vestígios de nossa aparentemente magnífica presença podem desaparecer em alguns milhares de anos, o que você acha que aconteceu com as civilizações anteriores a nós? Será que nós, humanos, não somos apenas o último capítulo de uma história muito mais antiga? Mas antes de respondermos a isso, de onde veio o nome Siluriana? Entramos no período siluriano. Cerca de 443 a 419 milhões de anos atrás, no terceiro e mais curto período da Era Paleozoica, os cientistas acreditam que a vida existia nos oceanos da Terra. No entanto, não havia nenhuma evidência de vida inteligente. Para adicionar a isso, os astrofísicos Adam Frank e o cientista climático Gavin Schmidt acharam que seria interessante fazer uma referência ao Dr. Who. Remnant of a bygone age on planet Earth. Lembra-se daquela série de ficção científica onde os silurianos fictícios eram uma espécie reptiliana avançada que viveu antes dos humanos? Sim, são eles. Combinando a ideia de que uma civilização antiga viveu antes dos humanos, mais a teoria da vida existindo no distante período siluriano, a hipótese siluriana começou a fazer sentido. Mas o artigo de Frank e Schmidt não parou por aí. O experimento mental deles explorou se tais civilizações antigas deixaram vestígios reconhecíveis de sua existência. Qual foi a conclusão deles? Provavelmente não. Por quê, você pergunta? É porque processos geológicos como tectônica de placas, erosão e fossilização são tão poderosos que poderiam apagar todas as evidências físicas de uma sociedade antiga. Frank e Schmidt argumentaram que, em vez de procurar por uma imagem esfumaçada do siluriano ou qualquer outra prova física absurda, seria melhor começarmos a procurar por impressões químicas na crosta terrestre. E para uma geração de humanos com problemas de confiança, isso pode ser difícil de fazer. Imagine abandonar sua busca por gente lagarto para se concentrar nas anomalias no ciclo do carbono. Mas em pouco tempo,
você verá por que esses cientistas acharam que essa seria a melhor abordagem. Você sabia que o planeta Terra está sempre inquieto? Como uma sequência de mudanças de humor hormonais, a Terra tem uma natureza dinâmica que deixa tanto arqueólogos quanto geólogos maravilhados. Aqui está o porquê. Os oceanos de hoje podem se tornar as montanhas de amanhã. E as montanhas que você vê hoje poderiam mais tarde se tornar áreas habitáveis para os humanos. A Terra está constantemente remodelando sua superfície e mudando sua história geológica. E ela faz isso por meio de processos geológicos: erosão, tectônica, vulcanismo, fossilização. Você nomeia. Vamos pegar as placas tectônicas, por exemplo. A crosta terrestre é composta por placas que se movem lentamente, colidem e afundam em áreas chamadas zonas de subducção. Ou seja, muito abaixo da superfície em que você está agora, nosso planeta está passando por uma transformação. Mas é tão lenta que você não sente nada. No entanto, ao longo de milhões de anos, o impacto desse processo é visível. Gradualmente, a crosta terrestre vai sendo reciclada, destruindo qualquer evidência de estruturas ou cidades antigas que possam ter existido. Isso mesmo, esse mesmo processo lento está ocorrendo agora para apagar as provas de nossa existência, milhões de anos a partir de agora. Não acredita nisso? Então, como você explica o fato de a crosta oceânica mais antiga da Terra ter cerca de 200 milhões de anos? Pense nisso. Mesmo em terra, vemos as forças da erosão desgastando gradualmente as montanhas e enterrando vales. Diante de nossos olhos, forças naturais como água e vento trabalham para remodelar a superfície da Terra ano após ano. E quando não é a tectônica de placas nem a erosão, a fossilização assume o comando. Sob a pressão implacável da natureza, até concreto e metal se degradam. Então, o que sobra? Nas rochas que temos à disposição, apenas uma fração da história da Terra está preservada. Com tais processos geológicos repetindo-se constantemente, há uma grande chance de que eras inteiras tenham sido apagadas. Se uma civilização avançada existiu milhões de anos atrás, suas máquinas, estradas e arranha-céus teriam sido triturados em pó e redistribuídos por todo o planeta. Mas, se todas as evidências de uma sociedade industrializada antiga foram apagadas, no que se baseiam os experimentos mentais de Frank e Schmidt? Já que concordamos com o fato de que os processos geológicos devem ter eliminado a prova física de sua existência, os cientistas apostaram no tipo de evidência que não pode ser apagada: explicações não físicas. Quando o desejado não está disponível, o disponível se torna desejável. Essa é a teoria que Frank e Schmidt mantiveram enquanto redigiam seu artigo. Se evidências diretas, como artefatos ou estruturas usadas pelos silurianos, foram destruídas pelos processos naturais, que tal impressões químicas? Certamente, assinaturas químicas embutidas na crosta terrestre poderiam servir como indicadores sutis de atividades industriais passadas. Não poderiam? Pegue, por exemplo, as razões isotópicas anormais. Se uma civilização industrializada ocupou a Terra antes de nós, ela deve ter se envolvido em processos industriais como a combustão de combustíveis fósseis. E se o fez, isso teria alterado o nível natural de isótopos de carbono. O carbono 12 se tornaria significativamente mais alto que o carbono 13. E onde mais encontrar tais anomalias, se não nas camadas sedimentadas da crosta terrestre? E se as civilizações antigas usaram fertilizantes à base de nitrogênio em suas fazendas, ou seja, se assumirmos que elas faziam agricultura, também haveria anomalias nos níveis de nitrogênio 15. Esses níveis anormais dentro da crosta terrestre poderiam indicar a possibilidade de produção de fertilizantes sintéticos muito antes dos humanos surgirem. Mas essa não é a única maneira sugerida pelos cientistas curiosos.
Frank e Schmidt levaram a hipótese siluriana um passo além quando pararam para perguntar: e se a sociedade antiga também lutou em guerras nucleares? Espere, o quê? Isso está ultrapassando os limites para uma civilização da qual não temos certeza de sua existência para começar. Mas imagine que essa sociedade avançada tenha criado armas nucleares. Se o fizeram, então poderia haver evidências radiológicas escondidas sob a superfície da Terra também. Como assim? A resposta está nos isótopos radioativos. Se reações nucleares foram de fato usadas pelos silurianos para a produção de energia ou de armas, haveria vestígios de isótopos radioativos. Por exemplo, plutônio 244 e iodo 129 têm meias-vidas extremamente longas e não são encontrados comumente na natureza. Se os cientistas pudessem detectar sua presença nas camadas geológicas, voilá! Estaríamos diante de evidências do uso de tecnologia nuclear no passado. Mas, se os cientistas ainda não encontrassem tal evidência, Frank e Schmidt tinham uma carta na manga. E se a civilização industrial queimou tanto combustível fóssil que liberou quantidades excessivas de dióxido de carbono na atmosfera? Em consequência, o aquecimento global aconteceu. Difícil de acreditar, certo? No entanto, os cientistas tentaram todos os ângulos absurdos possíveis para encontrar vestígios de uma sociedade avançada que existiu milhões de anos antes dos humanos. Mas enquanto esses testes sugeridos mostram a possibilidade de atividades industriais passadas, há uma reviravolta. Mesmo processos naturais podem produzir evidências semelhantes. Por exemplo, erupções vulcânicas podem enviar enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. Isso poderia distorcer as razões dos isótopos de carbono também. Um bom exemplo disso é o evento de extinção Permiano-Triássico, que ocorreu há mais de 250 milhões de anos. Em um piscar de olhos, uma erupção vulcânica massiva levou ao aquecimento global e à acidificação dos oceanos. Então, antes de culpar o aquecimento global antigo pelos silurianos, considere os eventos naturais que também ocorreram nesse período. Da mesma forma, sabemos o quanto a ideia de uma civilização antiga lutando em guerras nucleares parece empolgante. Imagine os gente-lagarto todos protegidos em suas armaduras reptilianas, prontos para derrubar um país inimigo de lagartos. É a reencarnação perfeita de Doctor Who. Mas, por mais interessante que isso pareça, pode não ser o caso. Há quase 2 bilhões de anos, os reatores nucleares naturais de Oklo também ocorreram na região de Oklo, em Gabão, na África Ocidental. Embora seja o primeiro, e até agora o último, de seu tipo, astrofísicos e cientistas usaram isso para contra-argumentar a hipótese siluriana. Mesmo que vestígios de evidências radiológicas de sociedades industrializadas passadas fossem encontrados hoje, poderiam ser descartados como provenientes de processos nucleares naturais. Assim como o caso de Oklo. Vendo que todos os possíveis testes para provar a existência de uma civilização antiga foram contestados, os amigos da hipótese siluriana puxaram sua última carta, o máximo térmico Paleoceno-Eoceno. Também chamado de PETM, esse evento ocorreu há aproximadamente 56 milhões de anos. Até hoje, é conhecido como um dos eventos de aquecimento global mais extremos na história da Terra, e por um bom motivo. Por milhares de anos, as temperaturas globais aumentaram de 5 a 8 graus Celsius e chegaram a 20 graus no Polo Norte. O aquecimento durou mais de 200 mil anos, liberando enormes quantidades de carbono na atmosfera e causando profundas mudanças ambientais. Isso gerou a grande pergunta: já que os primeiros humanos só começaram a existir há cerca de 7 milhões de anos, quem, ou o que, liberou tanto carbono na atmosfera a ponto de causar o PETM?
Poderia ser a mesma civilização avançada proposta na hipótese siluriana? Este aqui foi o último argumento de Frank e Schmidt. Pense nisso. Na era moderna do Antropoceno, a atividade humana industrial causou um aumento nas emissões de carbono. Isso levou a alertas constantes do governo sobre um potencial evento de aquecimento global. Se os humanos podem liberar tanto carbono na atmosfera quanto o planeta testemunhou há 56 milhões de anos, qual é a garantia de que a emissão do PETM não foi feita por outra civilização industrial como nós? E se os silurianos viveram uma vida tão cheia quanto a nossa? Eles realmente causaram o PETEM? Ou aquele evento não é prova suficiente de uma sociedade avançada antes de nós? Você adivinhou certo. Não é. Após o artigo de Frank e Schmidt, outros cientistas desacreditaram a teoria da civilização antiga como causa do PETM. A primeira razão sólida é que os processos naturais também coincidem com as evidências. A liberação de carbono pode ser atribuída à atividade vulcânica, desestabilização do hidrato de metano ou até mesmo liberação de carbono orgânico. Em segundo lugar, não há evidências arqueológicas ou fósseis. Embora tenhamos estabelecido que os processos geológicos poderiam ter apagado os últimos vestígios de artefatos ou fósseis deixados pelos silurianos, nada foi encontrado na crosta terrestre correspondente ao período do PETM. Por fim, o ritmo de liberação de carbono durante o PETM foi muito mais lento do que a taxa de emissões de carbono causadas pela atividade humana. Se a raça antiga fosse tão avançada quanto a teoria alegava, a taxa de emissões de carbono seria semelhante. Em vez disso, a taxa de liberação de carbono durante o PETM assemelha-se a um processo natural e gradual. Com esses contra-argumentos, a última carta dos fundadores da hipótese siluriana foi derrubada. No entanto, se o evento PETM não for suficiente para indicar uma sociedade avançada existente antes dos humanos, ainda existem outros indicadores. Entram os dinossauros. Durante anos, a comunidade científica presumiu que os dinossauros eram nada mais do que criaturas ferozes e pesadas com pouca inteligência. Mas e se essas espécies forem muito mais inteligentes e industrializadas do que damos crédito? No início, o foco estava no Stegosaurus. Embora gigantesco em tamanho, seu cérebro era tão pequeno que toda a espécie foi descartada como sem inteligência. Mas isso mudou com os estudos recentes. Em 2021, um homem ousou olhar além da avaliação geral dos dinossauros. O paleontólogo Diego Paul pesquisou a espécie Maiasaura e os resultados foram impressionantes. Essas espécies exibiram inteligência surpreendente e comportamento social. Por exemplo, a espécie Maiasaura retornava aos mesmos locais de nidificação ano após ano. Isso não apenas provou que elas tinham memória, mas também a capacidade de avaliar o conforto do ambiente para seus filhotes. Mas isso não é tudo. A pesquisa de Paul também provou que as comunidades de Maiasaura trabalhavam juntas para melhorar sua vida. Enquanto os machos protegiam as fêmeas que estavam cuidando dos ovos, os dinossauros mais jovens procuravam comida. Sem dúvida, esse nível de organização social reflete comportamentos vistos em animais modernos. Eles eram avançados à sua maneira. Mas se você acha que a espécie Maiasaura é a aposta mais próxima para a civilização antiga, sugerida pela hipótese siluriana, pense novamente. Entre todos os dinossauros, o Troodon se destaca como o maior concorrente para a inteligência avançada. Para começar, esse pequeno dinossauro, com aparência de pássaro, tinha uma razão cérebro-corpo maior que a maioria de seus contemporâneos. Adicione a isso, os paleontólogos deduziram que sua visão binocular e mãos capazes de agarrar poderiam significar que a espécie estava familiarizada com tarefas complexas, como caça cooperativa. Como cereja no topo do bolo,
Os pesquisadores especulam que, se o impacto do asteroide de 66 milhões de anos atrás não tivesse aniquilado os dinossauros, talvez a espécie Troodon tivesse evoluído para formas mais inteligentes. Talvez até mais inteligentes do que os humanos. Para esse efeito, o paleontólogo Dale Russell rapidamente criou o dinossauroide, uma evolução teórica do Troodon em uma criatura humanoide capaz de construir máquinas e transformar a cultura um dinossauro de cada vez. Quão bizarro é isso? Muito bizarro. Embora tenha sido uma ideia especulativa, a teoria de Russell levanta uma possibilidade interessante. Será que outras espécies de dinossauros ainda não descobertas chegaram a um nível organizacional mais alto do que o Troodon? Se dinossauros como o Troodon mostraram inteligência avançada, poderiam eles ter lançado as bases para uma civilização por si mesmos? Novamente, a falta de evidência direta na forma de ferramentas, edifícios ou artefatos não nos ajuda em nada. No entanto, a hipótese siluriana não deixa de levar essa ideia ainda mais longe. Se uma civilização avançada de dinossauros realmente existiu, seus vestígios poderiam estar gritando por ajuda como frágeis assinaturas isotópicas no registro geológico. Pode surpreendê-lo, mas e se a civilização antiga for uma entidade que temos negligenciado ao longo dos anos? Há mais de 2 décadas, um biólogo japonês chamado Toshituki Nakagaki realizou um experimento que deixou a ciência boquiaberta. O biólogo colocou um mofo e um cubo de açúcar em um labirinto. A princípio, ambos estavam nas extremidades opostas do labirinto. Em poucas horas, o mofo cresceu suas fibras através do labirinto, procurando e se redirecionando até alcançar o açúcar. Com esse experimento, os fungos rivalizaram com o nível de inteligência de alguns animais, apesar de não terem cérebro. Isso levanta a questão: será que os fungos poderiam ter sido a base para um sistema inteligente antigo? Se sim, talvez sua civilização tenha prosperado em silêncio, sem deixar vestígios para serem encontrados. Mais uma vez, a hipótese siluriana nos deixa com a dúvida. Existiu uma civilização industrial antiga antes de nós? Em que forma elas existiram? Como o PTM, os dinossauros Troodon, os fungos negligenciados ou os verdadeiros arquitetos da pirâmide? Mais importante ainda, essas sociedades foram todas perdidas para os processos geológicos? Ou, se olharmos um pouco mais de perto, suas impressões químicas nos chamariam a atenção? O que você acha?